das grandes chaves da obesidade infantil, é a questão ambiental. Né? Hoje mesmo eu coloquei uma fala no meu Instagram falando sobre isso. Em algum momento, as nossas crianças vão ser expostas ao doce. Né? É imprescindível que a gente tenha um cuidado muito maior até os 2 anos e evite totalmente o açúcar, mas depois dos 2 se torna muito mais difícil, né? Porque geralmente depois dos 2 a criança vai indo para outros ambientes sociais, não somente a família. Né? Ela vai para uma escola, ela começa a ir nas festinhas, ela vai a parques. E a criança, naturalmente, é curiosa, ela vai querer saber. Provar. Né? Porém, em ambientes controlados, nós, enquanto pais, enquanto educadores, né, dentro da nossa casa, é aí que a gente vai se colocar né, e se portar. Primeira coisa, a criança aprende por exemplo. Não espere o seu filho comendo maçã se você está com um pacote de chips assistindo TV. Não espere o seu filho comer prestando atenção no prato se você come na sala, na frente do celular. Então, o que a nossa criança vai fazer vai muito do exemplo. Então, o que a família come também deve ser observado. É extremamente importante, porque se a família está comendo excessivamente industrializados, hoje a gente vive numa correria insana. Né? A gente corre muito, a gente não tem mais tempo, por exemplo, você citou da década de 70, 80, ainda as nossas mães, ou grande parte delas, tinham tempo de fazer um pão caseiro, um bolo mais caseiro, tinha acesso a outros alimentos. Então, assim, a gente levava para a escola, era um bolo, mas aquele que a mãe da gente fazia. Né? Então, tinham muito menos, tinha a questão dos corantes, dos conservantes, dos aromas eram muito menores. E assim, nós tínhamos datas, a gente comia chocolate, doces, na Páscoa, é verdade, era bem restrito, né? No Natal. Então, até a oferta era. Hoje a gente tem um acesso irrestrito. Se você quiser comer panetone, hoje você atravessa a rua e vai em qualquer mercado, em qualquer panificadora. Tá, a gente está em junho, mas a gente vai conseguir. Exatamente. Né? Então, a gente tem tudo com muita facilidade. E às vezes a gente usa essa facilidade para o segundo lado, né? Ah, tô cansado, vou levar uma lasanha congelada, mas logo ali do lado dos congelados vai ter as frutas, vão ter as verduras, vai ter a carne. Isso a gente tem um acesso muito bom e deve ser observado. Então, a nossa criança está vendo essa correria, por conta da correria também, dessa modernidade, as crianças estão mais presas dentro dos apartamentos, dos condomínios, escolas integrais, em ambientes fechados. E quando não estão, a exposição às telas ficou muito maior. Exato. Né? Então, as nossas crianças fazem menos atividade física, muito menos atividade física que a gente. Nossa, muito menos. Né? A gente que corria na rua, que jogava futebol, que andava de bicicleta, que ia para a escola. A pé, não é verdade? A pé, de bicicleta. Com os amigos, exatamente. Então, isso tudo, aparentemente, que se perdeu lá atrás, faz uma diferença gigantesca aqui. Né? Então, naturalmente, a gente, quem morava em apartamento, que eram menos, né, a gente via escadas. A nossa TV, imagine que você tinha que levantar do sofá e ir até a TV para ligar, desligar ou trocar de canal. Exatamente. E hoje está todo mundo com as coisas na palma da mão. Na palma da mão. Hoje, se você quiser, você do seu celular acende a luz do outro lado da sala. É verdade. Então, assim, conforme você falou, o que a gente observa para melhorar essa questão, para você melhorar o ambiente, ou que você... Para a criança em si, nós estamos falando da criança em si, depois a gente pode até entrar no assunto. Mas então é o exemplo. Exemplos. Como nós já tivemos aqui, né, anteriormente, psicólogos e outros terapeutas, todo mundo diz isso, né? Nós, principalmente pais ali, nós somos o exemplo para os nossos filhos. Então, se o nosso filho está obeso ou está com algum problema de saúde, gente, é o que a gente reflete dentro de casa. Não é isso que você falou agora? Não, inclusive isso, né? Não podemos assim, culpar somente os pais, mas também, mas também o ambiente, porque veja, hoje nós precisamos trabalhar o dia todo. Né? Exato. Está um pouco mais difícil. Então, é o que eu falo, em momentos controlados, evitar, né? Por exemplo, um final de semana,
será que todo final de semana tem que fazer aquele pedido de lanches industrializados, fast food, pizza, né? Quer pedir? Mas temos restaurantes com muita comida boa, muita comida saudável. Nós podemos ter momentos em família. E eu falo que a cozinha é um grande laboratório, né? Eu adoro cozinhar. E eu gosto muito de falar que a alimentação em si é uma festa sensorial. Porque você não começa a comer quando a comida está na sua boca. Você começa a comer... Cores, cheiros, né? Nossos sentidos em si. Nossos sentidos, os sabores, as lembranças, o nosso comfort food, por exemplo, você falou que é para casa dos avós. Exatamente. Com certeza, se eu te falar pão quente, você lembra de quem? Sim, vô e vó, porque... Vô e vó, é natural da gente. O vô, a avó que vai ter todos esses cuidados. Então, a comida e assim, como a gente se relaciona com o alimento faz toda a diferença num contexto. Por exemplo, quando você era criança, se todas as vezes que você caía, ralava o joelho, alguém ia lá, pegava no colo e dizia, toma um pirulitinho que a dor já passa. Ai, Jesus. Não, pega um pirulitinho, a dor já vai passar. Substitui. Exatamente. Aí essa criança que a dor passava com doce é a mesma criança que vai comer barras de chocolate quando tem um problema no trabalho, que vai se afundar no álcool quando está chateado, que quando termina um relacionamento passa meses dentro de casa comendo e bebendo, comendo pizza, tomando refrigerante. Então, assim, foi isso que ela foi ensinada. Comportamentos são ensinados. A gente não nasce com comportamento é aprendido. Né? A gente aprende a comer. Isso eu trabalho muito forte na introdução alimentar, quando vem os bebezinhos para mim, as mães trazem. Criança aprende a comer, você precisa ensiná-la. Então, o que a gente colocar para as nossas crianças comerem, provarem na primeira infância, é o que vai fixar como hábitos mais para frente. Certo. Né? Então, se a criança cresce, se ela come, se você prova, se você dá oportunidades para ela provar coisas novas, né? Mas quando você dá verdadeiramente oportunidades, porque às vezes também aparece em consultório aquele pai diz assim, meu filho não come nada novo, ele não prova nada. Aí você conversa mais 5 minutos e pergunta, o que você sempre pega no restaurante quando você vai? Ai, bicho, é parmegiana, porque eu não gosto de pegar coisa que eu não sei vai que é ruim. Então o exemplo, mais uma vez nós estamos falando do exemplo, né? A criança repete aquilo que está vendo no dia a dia, com os pais, os familiares, o pessoal ali da sua convivência. Exatamente, olha, nós somos brasileiros, nós gostamos de arroz e feijão porque nós somos ensinados a comer arroz e feijão. Sim. Né? Se quando nós vamos a outros países, se a gente conversar com pessoas como imigrantes, eles vão dizer, nossa, o que eu mais sinto falta, arroz e feijão. Da mesma maneira que vem pessoas de outros países com uma outra cultura, né, portugueses, italianos, japoneses que vêm para o Brasil, também têm os seus pratos preferidos. Por quê? Porque nós fomos educados a comer com aqueles hábitos. Olha só, gente. Olha que nós estamos dando aqui mais uma dica, né? Em primeiro lugar, você falou que é o exemplo. Que os pais têm que, então, ensinar e dar o exemplo, né? Segundo lugar, lá na infância, na primeira infância, com a introdução alimentar, lá na introdução, você oferecer mais variedade, mais qualidade, né, para o seu filho. Na introdução alimentar, a variedade é muito mais importante que a quantidade. Cores, sabores. A criança tem 6 meses, você pode dar tudo o que você come de saudável para ela. A criança pode comer peixe, ela pode comer pimentão, ela pode comer cebola, né? Ela pode provar camarão, ela pode comer de tudo. Né? É lógico que a gente não dá comida salgada, não dá apimentada, mas quanto maior essa variedade de sabores, ela está educando o paladar dela. Então, dos 6 meses a 1 ano, a introdução alimentar serve para conhecer. Porque o principal alimento dela vai continuar sendo leite. É o momento, então. É o momento para você colocar lá todas as situações para a criança ir comendo. Exatamente. Porque não tem como a criança ali que nunca provou um alimento falar, não gosto. Ainda mais nos 6 meses. Exatamente. E lógico, você vai oferecer alguma coisa, a criança vai fazer aquela função de jogar para fora. Mas para você dizer que não gosta, ela não gosta, a gente precisa oferecer pelo menos 20 vezes.
Porque frutas, verduras, legumes... Vou te contar uma coisa do que não gosto. Não te cortando, mas tem a situação, né? Uhum. Olha só o que eu fiz. Um exemplo, né, de mãe, né? Eu tenho a Manuela lá com 6 anos. Eu sempre pego alguma coisinha que a gente fez em casa. Quando pequena, comia banana, de qualquer jeito. E se esbaldava na banana. E depois de um tempo começou a falar, eu não gosto de banana. Eu não gosto de banana. Aí eu falei, poxa vida, né? Peguei fotinha lá dela comendo banana, achei. Falei, olha aqui como você comia. E aí... Vai no colégio, né? Hoje ela vai na aula lá que já tem os lanches lá apropriados, né? Todos eles comem a mesma coisa. Quando eu vi, o que você comeu hoje, filha? Banana. Eu falei, olha aí. Então, os pais, né? Na nossa época, socavam a goela abaixo, às vezes, não é verdade? Sim. Porque a gente passou algumas coisas que, né? Sim. Nós somos sobreviventes. Somos sobreviventes, né? Mas eu digo assim, nada melhor do que, né, como você falou, exemplo. Mostrei a foto. O outro coleguinha come, tal pessoa come, então eu vou comer também. Não é só falar assim, ok, beleza, né? Falar o ok para a criança quando diz não. Como é que a gente pode trabalhar essa situação? Desse jeito, um ambiente social, porque às vezes o inverso também, isso acontece muito. Ela chega no ambiente, né? Chega na escola, geralmente, nós somos seres que gostamos de pertencer. Aí ela chega comendo de tudo. E aí chega lá o coleguinha e fala, eca. Naturalmente para ela será um eca também. Ela quer pertencer. E o inverso também acontece muito, né? De crianças não gosto, e chega na escola, como os coleguinhas comem, como é servido, como ela começa a ver mais, principalmente hoje em dia a gente vê as escolas públicas têm um lanche bem interessante, né? Muito organizado, algumas particulares também. Sim. Mas tem um cuidado, tem esse olhar nutricional, porque hoje já se sabe que a alimentação influencia diretamente no aprendizado. Então, crianças bem nutridas aprendem melhor, com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, nesse ambiente que ela está vendo o que está acontecendo, ela quer pertencer. Então, assim, se o meu coleguinha está comendo, eu vou provar. E quando a gente fala em provar, experimentar, não necessariamente o provar ser ir lá, pegar, comer, colocar na boca um pedação, mastigar e engolir. Eu trabalho com terapia nutricional, trabalho com crianças extremamente seletivas e assim, como a gente falou, alimento não é só o que coloca na boca, é todo. Quando a criança passa a tolerar um alimento que ela não gostava, quando ela cheira, quando ela pega, quando ela lambe, isso é um processo de estar provando. Até porque, por que a gente fala muito quando a gente faz a introdução alimentar, o que é o BLW? É quando a criança pega com a mão. Sensorialmente, aquilo que a gente não consegue tocar, o que não pega na mão, não coloca na boca. Então é verdade, tem que deixar a criança com as mãos e fazer aquela bagunça mesmo. Sim. Porque isso daí também é uma metodologia, um passo a mais para você conseguir introduzir essas alimentações, exatamente. Porque nos primeiros 2 anos, a criança se comunica com o tato, com a pele. Né? Então, hoje a gente fala muito que o colo, na verdade, é essencial para o aprendizado. Porque ela está ali sentindo. Ela não sabe ler, mas ela consegue tocar. Então, ela vai aprender pelo toque. Então, é pelo toque que ela vai pensar, uma textura mais crocante, mais áspera, mais cremosa, né? Mais suave. Então, a gente precisa... Por que os brinquedinhos de criança têm aquelas ranhurinhas? Tem alguns têm um silicone diferente, um silicone um pouco mais duro. Por quê? Porque ela está se comunicando. Ela está aprendendo com o mundo. Então, a seletividade é quando a criança ou o adulto vai ter uma dificuldade de consumir ou um alimento ou grupos alimentares inteiros. Algumas vezes vai ter uma questão assim pontual relacionada a cores, a texturas. A criança come só coisas amarelas, ou só coisas brancas, ou só come texturas pastosas, ou só come texturas crocantes. Então, assim, a seletividade, ela é multifatorial. Pode ser relacionada a algum momento. A criança ficou, por exemplo, internada
teve algumas dificuldades, alguns traumas. Alguns traumas, pode ser fisiológico, por exemplo, mas o meu filho só come pastoso, só come pastoso, só come pastoso. É interessante procurar um fono para saber se essa musculatura, essas articulações estão bem desenvolvidas. Às vezes a criança ficou na UTI quando nasceu, não foi amamentada, ou foi amamentada por um bico de mamadeira não interessante. Então, anatomicamente, ela pode ter alguma dificuldade. Ela pode ser avaliada por um otorrino, porque às vezes ela está com alguma questão olfativa. Me sumiu a palavra agora. Carne esponjosa quando está no nariz. Sim, bom, enfim, esqueci. Desvio de septo o desvio e tal. de septo, né? Amidalites ou com as amígdalas mais inchadas. Se as amígdalas estão inchadas, se ela tem alguma questão, diminui dificuldade o para engolir. Então, não é uma questão que ela não gosta de comer carne, por exemplo. É porque não passa. Olha só, gente. E a gente acha que a criança está com frescura, às vezes. Frescura, a seletividade não é frescura, é uma questão séria. Tem que levar isso muito a sério, então. Tem que ser levado muito a sério. Às vezes, a seletividade pode estar relacionada a alguma hipersensibilidade, por exemplo, olfativa. A criança sente o cheiro muito mais forte que a gente. Às vezes, a gente está aqui e não está sentindo nada, às vezes ela está sentindo o cheiro do produto de limpeza que foi feito hoje à tarde. E é muito forte. Nossa. Né? Em algum momento, ela pode ter as papilas extremamente sensíveis que ela não tolera. Né? Então, ou o visual. Então, se uma criança está acostumada a comer e só consegue comer coisas brancas, pão, arroz, polenta, farinhas, você chegar e colocar uma beterraba no meio do prato dela, a possibilidade de você perder o que ela já come é muito maior do que você inserir a beterraba. E então, inserir, em primeiro lugar, né? Na verdade, assim, eu vou dizer, eu como mãe, não consigo inserir outras cores. Vamos falar da cor ou de textura, outros alimentos, né? Então, a recomendação é essa, procurar esses profissionais, em primeiro lugar. Procurar profissionais da área da saúde, entender se a questão como a Nutri que vai ajudá-la, se você já procurou fisiologicamente, ela tem uma mastigação adequada, ela está respirando bem, porque respiração, mastigação e deglutição são coisas muito Trabalham ligadas. em conjunto. Exatamente. Sim. Por exemplo, você está gripada, você está com uma gripe, você está com o nariz trancado, você consegue comer? Não, tem que comer com a boca aberta, tem que mastigar um pouquinho e respirar um pouquinho. Exatamente, não tem gosto de nada, a gente não tem fome. Difícil, Por que você não tem fome quando você está com o nariz trancado? Porque para o sabor acontecer, ele precisa de olfato. Isso é bioquimicamente, assim, a mágica acontecendo. Então, nosso corpo é mágico. fantástico. Então, né? uma coisa está ligada à outra. Às vezes até um dentista, eu tenho muita indicação de dentistas, né, que mandam com seletividade alimentar. Olha. Que é justamente, às vezes está com a mordida errada, está com a dentição com dificuldade, não consegue mastigar, não consegue engolir, né? Outros médicos pediatras também, psicólogos também podem Olha entender. só, além então dessa questão fisiológica, né, da estrutura toda ali do aparelho digestivo e tudo mais que começa, né, na verdade no tato, como você falou. No tato, no cheirar. No tato, ainda tem essa questão de psicólogos, né, a questão emocional. Como que pode interferir a questão emocional na alimentação da criança? Olha só, eu vou citar um exemplo que eu posso citar, meu. Isso eu precisei ter 22 anos, estar na faculdade de nutrição para entender. Olha. E numa aula justamente de psicologia. Meu pai é caminhoneiro, é carreteiro, então ficava um tempo fora. Sim. E quando eu era criança, eu simplesmente não comia carne quando ele estava fora, mas quando ele chegava eu comia. Por que eu comia carne quando ele chegava? Porque ele cortava e me dava. Era uma forma que eu tinha de chamar atenção para mim. Olha só. Então, assim, eu comia carne quando meu pai estava em casa. Por quê? Porque ele me dava. Quando ele estava dando carne para mim, ele era só meu. Então, eu precisei... Gente, nós precisamos abrir os olhos muito mais do que imaginamos. Muito mais do que imaginamos. A questão, nós que falamos antes, nós trabalhamos muito. Nossa. Aí, né, trabalhamos muito, aquela correria, aquela loucura, e a gente chega em casa, a gente vai buscar os filhos na escola, e aí a gente tá culpada.
Porque quando a gente se torna mãe, naturalmente você assina um X em algum lugar que a culpa vai vir junto. Né? Em algum lugar. Evidentemente. Não sei, mas eu também assinei esse mesmo lugar que todo mundo assinou. Não sei aonde, mas assinei. E aí, o que acontece? A gente vai buscar... Você deixou o teu filho no integral o dia todo. E tá frio e você acordou ele às 7 da manhã, hoje a menos 2 graus. Tadinho. Eu vou levar um docinho para ele. Ai, meu Deus. Vamos levar um docinho. O que a gente está ensinando para ele? Que amor está ligado a doce. Então, Nossa, quando ele se sentir carente, é a isso que ele vai recorrer. Meu Deus. Né? Então, é a isso que ele vai recorrer. Também tem as questões, algumas questões relacionadas a diagnóstico, né? Então, um exemplo, se a criança for diagnosticada com autismo, pode ser que ela tenha problemas gastrointestinais. Está correlacionado. Sim, alguns sensibilidades, intolerâncias, né? O comportamento pode estar, sim, muito ligado à alimentação. Por quê? Quando nós consumimos muito açúcar, nós ficamos mais pilhados, sim. agitados, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado num contexto. Não é só não come porque é fresca. O que ela está comendo? Por que a criança... Não, o meu filho não come nada. Ele só come um steak de marca X, arroz... Miojo, mas tem que ser o miojo do pacote miojo, né? Ou tem que ser daquele. Por quê? Alimento industrializado não muda a fórmula. Então, a criança gosta de previsibilidade. A criança não gosta de surpresas. Ela gosta de saber tudo que tem. Então, ela prefere comer um steak do pacote amarelo a comer um frango que foi assado e feito da mesma forma. Porque o steak do pacote amarelo, ela sabe qual é o sabor. Se ela comer um frango assado pela mãe, ela não sabe exatamente o sabor, porque uma vez a mãe pode colocar um pouco mais de sal, uma vez pode colocar um pouco mais de alho, às vezes ela quer colocar um alecrim, ela não sabe o sabor que vem, ela tem medo das reações, né? Das reações que possam vir, então ela nem quer provar. Porque geralmente a criança seletiva já é uma criança que já está em alerta, porque ela ouve o tempo inteiro. Você é muito fresca, você é enjoada. Nossa, gente. Nem oferece, e é pior, né? Nem oferece nada. Meu filho não gosta, não come nada. Não oferece carne. Meu filho não come carne. Não oferece para ele, nem precisa oferecer. Quando a gente fala esse tipo de frases com a sua criança ouvindo... Gente, fica ali no subconsciente, tudo. Porque nós somos o foco da nossa criança. Sim. Então, assim, tudo que nós falamos enquanto pais, para a criança é verdade absoluta. Então, Olha se só. você... Opa, a minha mãe tá ali... Olha a culpa lá. A minha mãe tá falando que eu não como carne, então eu não como carne. A minha mãe disse, a minha mãe não mente. E é isso que a gente fala para os nossos filhos, eu não minto para você. Então, se a minha mãe disse, ela não mente, quer dizer que tá tudo certo, então eu não como. Nossa, gente, é muito sério, né? Nós, adultos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu digo assim, né? A gente quando... sempre me vem a questão alimentar, eu sempre me enxergo lá atrás. Na minha infância, né? É assim, o comer, né? Não porque tem que comer para ficar forte, tem que comer tudo que tem no prato. Tudo que tem no prato. Aí a criança não tá afim. E aí chega, né, os mais antigos olham e falam, nossa, essa criança tá doente, tá magrinha. Meu Deus, tá doente, né? E a gente fica com aquilo na cabeça. Aí o que acontece? Quem aí em casa? Vocês estão acompanhando a gente? Vou aproveitar a situação. Aproveite. Quem foi que tomou aquela mistureba de coisa que vó e mãe faziam? Todo mundo tomou. Biotônico Fontoura, bovo de pato, chinelo de dedo, caixa de fósforo, papel, tinha tudo lá. Tinha tudo. Gente, olha, até pedra, eu acho. Exatamente. E essa questão que nos trazem, assim, do nosso tempo, que mas tá tão bonita, tá gorda, tá viçosa, bonita, tá gorda. Corada. Podia ser hoje em dia, né? Daí tá bem padrão. Não, eu sei muito bem, porque eu sempre fui o patinho... fui o patinho feio. Por quê? Porque eu sempre fui muito magrela, muito magrela. Não, magrela do cabelinho escorrido, assim, com a orelhinha para fora do cabelo, sabe? Então eu não fazia parte do grupo... Do grupo bonito? Do grupo. Não, porque eu não era gorda, viçosa, corada. Então eu estava sempre tomando todas essas coisas. Meu Deus. E isso do come tudo que tem no prato, tem que comer tudo que tem no prato.
Se nós pensarmos que nós, enquanto adulto, temos 1,60 m e pesamos 60 quilos e comemos um prato de comida, a nossa criança tem 1 metro, pesa 20 quilos, não tem que carregar toda essa estrutura, ela não vai comer o mesmo prato. Então, as nossas expectativas não podem ser as mesmas que a gente. E tem um detalhe, criança come quando? A criança saudável come quando? Quando ela tem fome. Diferente é aquele de ditado, nós né? O adultos. ditado, né? Em casa que tem comida, a criança não passa fome. Porque a gente tem comida, não é? Mas é o que você está falando agora. Mas, não é a todo momento que você tem que estar. Diferente de nós adultos que comemos, por quê? Porque é meio-dia. A gente come por quê? Porque chegou uma visita, você ofereceu um café. A gente come porque come peru porque é Natal. Né? Come porque tá na hora. Porque tem que comer. A gente acha que tem que comer. Exatamente, porque tem que comer. A gente deixou de ouvir os nossos instintos, a gente deixou de ouvir o nosso corpo. Então, lógico, tem dias que a gente acorda com muito mais fome e tem mais fome durante o dia. E ao passo que tem dias que a gente não está com aquela fome e passa bem. Então, não é porque são 4 da tarde que você tem que comer, não é porque são 8 da manhã que você tem que tomar café para sair. Ouça o teu organismo, lógico, a gente precisa de nutrientes, com certeza, a gente precisa comer algumas vezes por dia, mas a gente não tem que comer porque tem que comer, a gente tem que se nutrir. Comer é diferente de nutrir. E tem que prestar atenção também, né? Exatamente, exatamente. O que serve para mim não serve para você. Né? Então, assim, qual é o nosso estilo de vida? Entre uma e entre outras. Então, o que eu falo, a dieta da vizinha nunca é boa. A dieta boa é a sua, que é feita para você. Não existe receita pronta. Não existe você receita vai copiar pronta. a mesma receita lá na internet ou da tua amiga, o que você está falando, né? A minha amiga, ela tem 1,5 m, eu tenho 1,70 m. Minha amiga tem que eliminar em outra situação ou tem alguma... A genética é diferente da minha e assim por diante, né? Composição corporal, porque o peso e a altura pode ser o mesmo. Porém, a composição corporal é totalmente diferente. A gente usa isso de desculpa às vezes, né, doutora? Sim. Não, porque eu sou grandona, eu sou grande. Meus ossos são grandes, né? A minha estrutura. Às vezes a gente usa de desculpa isso. Usa sim. E aí a gente começa a usar as nossas desculpas também para a criança. Porque ela não tem fome agora. Porque dá uma coisinha para ela comer, depois ela come. E aí, essa coisinha para ela comer, o que ela tem acesso a comer? A comida está guardada onde? Na sua casa, tem fruteira ou tem baleiro em cima da mesa? O que está à disposição dela? Porque assim, se a sua casa está cheia de doces, cheia de guloseima, você tem um baleiro em cima da mesa, você tem uma portinha que tem um monte de doces, se todo dia, depois do jantar, ao invés da família se reunir e comer uma fruta, está todo mundo sentado no sofá comendo chocolate doce. Qual é o acesso que ela tem? Olha, e aí não dá para você simplesmente dizer assim, meu filho só come bobagem. Ele é assalariado? Ele mesmo vai ao mercado? Ele tem o direito a fazer as suas próprias compras? Não, ele faz as compras, eu dou o carrinho para ele e ele compra. Ok. Imagine assim, a nossa criança não sabe. Agora, se você vai ao mercado, e isso é muito saudável, levar ela ao mercado, você tem direito a escolher uma coisa que você queira e 2 coisas saudáveis. Então, eu estou na fila correta nesse ponto. Então, a gente tem que colocar a criança a escolher, ela tem que ir lá. Então tá, vai lá e pega um brócolis para mim. Mas eu não gosto de brócolis. Não, tudo bem, só pega para mim. Deixa ela lá escolher. Qual é a sua fruta preferida? Minha fruta preferida é maçã. Então vai lá e escolhe 4 maçãs para você levar para a escola. Deixar a criança ter responsabilidades, preparar a criança para o momento da refeição. Como eu falei, a criança gosta de previsibilidade. Então, quando você chama, vamos lavar a mão. Vem cá, todo mundo, vamos arrumar a mesa. Então, um coloca o garfo, um coloca a toalha, alguém faz o suco, alguém tempera a salada. Quando você coloca, insere a criança nesse momento, ela está muito mais próximo
de comer saudável. Ela está muito mais próximo à alimentação. Ah, hoje vai ser o dia do hambúrguer. Vai ter hambúrguer aqui em casa. Mas hambúrguer é saudável, Nutri? O hambúrguer que você faz em casa, com carinho, com atenção, com a família reunida. Com a carninha ali que você sabe, o tempero que você sabe que você colocou. E que todo mundo participa. É extremamente interessante. Eu fiz um livro falando sobre isso, que são 15 dias com amor e sabor, que são 15 desafios para a família fazer em conjunto com a criança relacionado ao alimento. É plantar o seu pezinho de alecrim. Ah, mas eu moro em apartamento, mas o alecrim nasce na água. O alecrim nasce num vasinho. Porque a primeira coisa que você fala, planta alguma coisa com o seu filho, já vem aquilo que a gente falou, a gente arruma desculpa muito mais rápido. Ah, é. Né? Não, eu tenho pressa. Eu moro em apartamento. Não, eu não tenho tempo. Ai, quem que vai aguar? Meu Deus, mas onde é que o sol bate? Isso precisa de sol. É mais fácil, né? A gente arruma a desculpa. A desculpa, isso mesmo. Puxa então, vida. assim, colocar a criança em conjunto com isso, com certeza, vai fazer com que ela melhore os hábitos. Porque ela pode não comer alface hoje, mas de tanto ela fazer a salada de alface, não, hoje você coloca uma manguinha, vai ficar gostoso. No outro dia, coloca um molhinho com mostarda. Tempera com limão. Uma hora ou outra, de tanto tocar, ela vai ter a curiosidade de colocar na boca, mais um pedacinho, e vai ter esse interesse. Então, a gente não tem interesse por aquilo que a gente não é próximo. Faz todo sentido participar. Falando em participar, nós temos uma pergunta aqui, o pessoal que está em casa, né? Obrigada, Diego. Doutora, nessas festas juninas, né? Ah, meu Deus, as festas juninas. O que não pode dar para uma criança em introdução alimentar? Ou o que pode? Em introdução alimentar, o que eu sugiro? Não dá para dar açúcar. E isso eu sou bem taxativa. Não dá. Eu consegui, eu estava até os 2 anos. Eu também consegui, assim, Mas brigando, né? A gente tem que brigar com muita gente, né? A gente, de fato, tem que perder um pouco a elegância em alguns momentos, né? Porque, eu comi e não morri. Que bom, então. Que bom. Eu dei pro meu filho e não matei. Mas tu estava tentando? Eu já sou dessa. Eu dei pro meu filho e não matou. Estava tentando? Não, porque eu não estou tentando, então não preciso dar. Então, assim, às vezes você tem que ser enfática, né? Mas, por exemplo, festas juninas. A festa junina é uma festa muito nossa, muito brasileira, traz aquela coisa dos cheiros, dos sabores, da alegria, né? Uma festa de família, é uma festa que a gente vai com a família, que a criança gosta, é aquele colorido, então é tudo muito legal, né? Mas em introdução alimentar não dá para dar açúcar, por exemplo. Então, o que eu sugiro? Os bolos, por exemplo. Dá para dar o bolo? Dá. Adoça com o quê? Com a banana bem madura, com a tâmara, com a uva passa. Mas o bolo é um bolo de laranja, a uva passa vai ficar preto. Uva passa branca. Não fica. Né? Olha aí as dicas. Para melhorar a sua festa junina, onde tem muita criança. Vamos lá. Exatamente. Canjica. Canjica é deliciosa. Quem não ama uma canjica? Né? Então, assim, com o que você pode adoçar? Você pode colocar leite em pó, o leite de coco em pó. Quando você está cozinhando, você já corta bem miudinho a tâmara e já coloca ali. Então, você consegue trazer o sabor e o doce ali. O leite em pó é ótimo, eu gosto muito. Né, nessas questões assim de coisas cozidas e tal. Entendi. Boa dica. Utilizar o leite em pó. Né? Lógico, leites em pó de qualidade. Aquele leite em pó que tem dentro leite. Aquele que tem uma lista desse tamanho, que tem lecitina, que tem estabilizante, que tem adoçante, que tem... Minha nossa. Tudo menos leite. Exatamente. Quando você começa a ler uma lista de ingredientes que você não sabe, que tem anti, e que você tem medo do que você está lendo, fuja. Porque uma coisa é a gente precisar usar o industrializado, né? A gente falou muito dos processados, a gente fala, é muito processado. Por exemplo, hoje, você vai sair daqui 8h30, 9 horas, vai chegar na sua casa ainda, vai fazer um jantar. Então, assim, você precisa de ter um molhinho de tomate. Aí, o que acontece diferente é você comprar um molho de tomate com tomate, sal, açúcar, ou comprar aquele molho de tomate que tem corante vermelho. Corante, emulsificante, estabilizante, exatamente. Antiusante, verdade. Por que um molho de tomate tem que ter corante vermelho se o tomate é vermelho? Então, assim, aí você já começa a ver. Desconfia. Né? Desconfia, exatamente. Mas eu vou receber uma visita
e eu queria fazer um suco. Aí você vai e compra o suco. Se o suco de uva tem suco de maçã dentro, e se ele precisa de calda de xarope à base de uva, já está errado, né? Eita, Já tem alguma coisa que está errada aí. Ó, Então, várias assim, dicas para você olhar os rótulos do que você está comprando. Olha o industrializado, que a gente tem industrializados que são amigos que a gente precisa, e tem aqueles que não são, né? Então, e não se encante por palavras bonitas tipo diet, fit, light. Pior. Isso daí é para enganar a galera. Não se encante, olha o rótulo. Olha o rótulo, né? O que tem lá dentro? Ah, é diet, mas o sódio está explodindo. Tem quase um pacote de sal dentro de um pacote de bolacha. Meu Deus, Então, assim, não se encante com o canto da sereia. Né? Entenda o que tem lá dentro. Tá? Mas voltando a falar das festas juninas, sim, né, que a gente se empolgou. Então, canjica, arroz doce, você pode adoçar com isso. Com o leite em pó, com o leite de coco em pó também é muito bom. Dá um sabor todo especial, até em frutas. Eu posso imaginar. Eu adoro coco, isso deve ficar maravilhoso. Até em frutas, fica maravilhoso. E o que mais a gente tem na festa junina? A pipoca. E a pipoca? Pipoca. É um vilão. Polêmica. É polêmica. Porque a pipoca, enquanto alimento, ela é saudável. Sim. O que acontece com a pipoca é que o risco de engasgo dela é gigantesco. Então, ainda mais a criança está em introdução, está aprendendo ali a mastigar, pipoca engolir. Somente pela Sociedade Brasileira de Pediatria, somente depois dos 4 anos. 4? Gente. Não, e assim, a parte boa é que a gente pega o sagu e faz como pipoca. A bolinha do sagu e faz como pipoca, e vai ficar uma mini pipoquinha. Funciona. Fritando? Essa pra mim é novidade. Sim. Olha. Vai ficar lógico, vai ser uma mini pipoquinha. Mas aí não tem esse problema. Exatamente. Ela vai estar participando, vai ter o branquinho e tal, porque o risco de engasgo de pipoca é muito grande. A gente vê, é comum casos de crianças que engasgaram com a pipoca. Porque tem aquelas, até a gente, né? Até a gente adulto, às vezes, dá engasga, aquela exatamente. indisposição ali com a pipoca. O amendoim também é interessante observar, amendoim inteiro, risco de engasgo. Tudo que é redondinho tem um risco de engasgo muito grande, né? Então, assim, se for um amendoim mais trituradinho, é mais tranquilo. Mas tem que tomar esse cuidado. E o cachorro quente, né? Que também é a salsicha. A salsicha não tem como defender. Não. Não tem como defender. Mas, para fazer para crianças, por exemplo, no lugar da salsicha, a gente pica pequenininho, quadradinho, cenoura. Você faz aquele molho delicioso com cebola, com tomate, aquele molho grosso e tal. E no lugar da salsicha, uma cenourinha. Uma cenourinha. Aí você coloca num pãozinho, preferencialmente pãozinho da padaria, porque o pãozinho da padaria vai durar o quê? 2 dias? Sim. Aquele pão que dura 6 meses, se nem bactéria consegue durar lá, gente, se nem fungo consegue sobreviver esse pão, imagine a gente. E esses emulsificantes, todas essas situações, né? Elas têm correlação com doenças, com problemas de saúde? Porque a gente cada vez mais está, pela praticidade, vai comendo esse tipo de... já vai colocando na criança, né? Então, a ingestão desse tipo de alimento também pode causar uma doença precoce? Pode sim. Porque, nas crianças. Há pouquíssimo tempo atrás, o FDA até falou sobre isso, sobre os corantes excessivos, sobre as gorduras trans. A Anvisa mesmo, há algum tempo, esse ano eu acho, o ano passado, colocou como obrigatoriedade estar nos rótulos alto em gordura, alto nos alimentos industrializados, alto em açúcar, alto teor de sódio. É obrigatório, porque nós precisamos estar atentos ao que vai acontecer, né? Então, assim, e a informação nutricional às vezes vem tão pequena que você não enxerga. Que a gente não enxerga. Não sei se é só nós dos 40 a mais, né? Porque isso vai ajudar depois a comer o que está fazendo. Exatamente. Você pode colocar até pequenos utensílios para ela se sentir pertencente. Né? A gente não vai dar, por exemplo, uma faca para a nossa criança cortar uma carne. Mas a gente pode dar uma faquinha, daquelas sem ponta, para ela cortar um tomatinho, né? Lógico, a partir dos 3... O meu já corto com 3 anos, já
Ah, mas também, né? Olha lá, o exemplo dentro de casa. Já esteve, mas assim, olha para o seu filho, o que ele consegue fazer com segurança? Tipo, cortar um tomatinho, amassar uma banana, vai fazer um bolo, dá para ele virar as xícaras, os ingredientes, misturar. Compra um misturador para ele, coloridinho, um avental para ele se sentir o chefe da cozinha, né? Eu indico não colocar a criança perto do fogão, perto das chamas, né? E por uma questão de segurança, fogão, essas coisas, mas assim, esses pequenos preparos, né? Você não vai deixar a criança lá em cima, mas ela pode ligar o liquidificador, ligar um eletrodoméstico. Isso sim, mas evitar o que pode gerar um acidente, né? Claro. Então, assim, umas facas, então, assim, ter as coisas apropriadas para ela, a criança se sentir pertencente àquele ambiente. Então, assim, lógico, a gente quer ter toalhas bonitas, quer ter o jogo americano bonito, mas por que não colocar um jogo americano do Homem-Aranha? Olha, gente, uma boa dica aí também, né? Da Cinderela, né? Então, assim, ter um copo, nós agora no inverno, todos vamos nos juntar, vamos tomar um vinho. Coloca um copo bonito para a sua criança. Coloca um copo bonito para ela. Ah, não, mas a taça de cristal é perigoso quebrar. Ok, vai lá e compra uma de acrílico. É verdade, tá aí. Compra uma de acrílico para ela se sentir pertencente, porque ela tem que se sentir que ela também é valorizada. E sabe uma coisa que eu aprendi com a minha avó, que eu acho incrível, que eu trago na minha vida, que a minha mãe também fez isso. Dica da Nutri. Que não coloca a criança para comer no canto. Ah, não. Concordo. Né? Não coloca a criança para comer separado, lógico, às vezes tem muita gente e tal, mas não coloca aquela mesa toda de qualquer jeito para sua criança. Arruma sua mesa para ela, no dia do aniversário dela, mostra que ela merece um café da manhã especial, ensina ela a fazer um café da manhã do Dia das Mães, um café da manhã do Dia dos Pais, mostra para ela como que carinho a gente deve cuidar. Se você não se cuidar na frente do seu filho, não mostrar que o seu corpo é importante, ele vai achar que não é. Exato. Então, ensine essas coisas. E falar o porquê das coisas também. É ruim. Tanto que em algumas situações, em consultório, a gente até orienta. Não coloca o doce como sobremesa. Ah, mas eu quero comer o doce antes, Coloca dentro do prato. Olha, não tinha pensado nisso. Tá, mas vai colocar arroz, feijão, carne e um fine? Sim. Porque está num contexto, ele não pertence a toda aquela refeição dele. Exatamente, não é assim. Primeiro você come essa refeição saudável, que é muito ruim, que te faz sofrer, para depois você ter a recompensa que o doce é bom, que o brinde. Não, tá ali, ó. Boa dica. Então, é lógico, a gente tem que entender qual é o contexto, né? Entender qual é o contexto. E assim, mas o meu filho é compulsivo, ele não consegue, até ele não terminar de comer uma barra de chocolate, ele não para. Então, não compre uma barra. Compre um tabletinho. Sim. De pouquinho. Um tabletinho. E não uma barra. E outra. E o chocolate amargo? O mais percentual de cacau? Com maior percentual de cacau, sim, com certeza. A prioridade é sempre essa. Quanto mais cacau tiver, você vai ter não somente o docinho, o prazer, mas você vai ter a composição do alimento funcional, que é o cacau. Porque o cacau é um alimento nutritivo. Mas quando a gente coloca quilos de açúcar dentro dele, quilos de manteiga, quilos de qualquer outra coisa, não funciona. Olha, gente. E um ponto bem importante, falando na alimentação das crianças, principalmente nesse inverno, esse processo que tantas crianças estão com bronquiolite e tal, é isso, ó. A criança precisa tomar água. A nossa criança precisa se alimentar de maneira saudável, porque a imunidade acontece quando o intestino está saudável. Porque as nossas células de defesa, os nossos soldados, são produzidos no intestino. Dizem que é o segundo cérebro. Exatamente. E é lá que é produzido, que a mágica acontece. E se os canos das fábricas estão enferrujados, qual é o produto? Como vai sair as suas células de defesa? Manca, capenga, não consegue. Se você está ali fazendo seu intestino sofrer, colocando industrializados, ele está ali sofrendo. Ele está ali descascando, ele está ali inflamando, como que ele vai produzir? Como ele vai absorver os nutrientes? E como que ele vai absorver o medicamento? Se a imunidade já não está aguentando.
Então, ela vai precisar tomar remédio. Se o teu intestino não está funcionando, como que ela vai absorver o medicamento? Fundamental. Fundamental. Ah, mas esse medicamento é fraco, não está funcionando. Tem que aumentar a dose. Não, tem que aumentar a dose ou tem que melhorar a imunidade, melhorar a saúde intestinal? Gente, o simples dá certo. A natureza é muito sábia. Como que você faz para melhorar a tua saúde intestinal? Olha o que tu está comendo. Olha se tu sabe qual é a árvore, qual é o bicho que está vindo. Se tu olha para uma coisa que você vai comer e tu não sabe de onde ele está vindo, não sabe do que ele está feito, é um ponto a se pensar. Fundamental essa dica, né? Fundamental. De que árvore? De que animal? De que animal? Olha para o teu alimento. Não foi feito lá na indústria só. Um monte de mistura, um monte de coisa, você nem sabe de onde veio. Né? Voltando a falar, eu não sou contra a indústria. O que eu falo que a gente tem que ter muita atenção é os ultraprocessados, aquilo que você não sabe nem do que é feito. Né? Como eu falei, a gente precisa, senão o mundo passaria fome se não fossem os processados. Né? A gente precisa de algumas formas de conservar o alimento. Sim. Mas a gente precisa ver o que tem lá dentro. A comida de verdade, a gente pode usar o açafrão nas preparações, né? Um pouquinho no arroz, um pouquinho na carne, o gengibre, os chazinhos de vó, lógico, sem açúcar, né? Os chazinhos de vó trazem... E o mel? O mel, que você diz a partir dos 2 anos, tá. né? O mel a partir dos 2 anos. Não que ele não seja um alimento saudável, um alimento super assim, energético. Para os maiorzinhos, né? Pode substituir e é melhor. Um pouquinho pode colocar, né? Para as crianças menores de 2 anos, não, porque como é um alimento natural e o sistema imune dela não está totalmente desenvolvido, o mel tem um potencial risco de ter esporos de Clostridium botulinum. E essa é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Então, como o organismo da criança não está preparado. Mas todo mel tem? Não. Mas há um risco. Sim. Qual é importante a tua criança comer mel ou ela se manter viva? Eu não quis arriscar. Não, tá certo, mas tem que arriscar mesmo. Não, então, por isso é uma indicação da Organização Mundial de Saúde. Prestem atenção, então. Os chazinhos de vó. O chazinho, açafrão, gengibre. Frutas com vitamina C, a laranja, olha como a natureza sábia. Laranja, bergamota são frutas da época, estão baratas, estão acessíveis. Quem tem acesso a sítio traz sacoladas, né? Então, assim, é para esse momento. Mas a imunidade tem que ser fortalecida antes. Quando a gente já está doente, a imunidade já está sofrendo. Então, mas eu não estou doente, mas chupa uma laranja, tempera uma saladinha com limão, né? Então, trazer esses conceitos, as folhas verdes são extremamente importantes, né? Para a construção, para a reconstrução, né, dessa imunidade. A saúde é extremamente importante. Se nós não temos tempo para cuidar da nossa saúde hoje, nós vamos precisar tempo e dinheiro para alguém fazer isso por nós na velhice. Isso é tocante, hein? Se você não tem tempo agora, tenha dinheiro para pagar alguém para fazer isso por você na velhice. Então, vamos agora, então. Exatamente. Desde a infância a gente molda os hábitos para ter saúde, que é um bem que não há valor, não há preço para ela, né? Preço.